Se você fugir de Deus, Ele vai preparar algo para engolir você. Deus vai preparar algum tipo de circunstância que você não vai gostar. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Vamos olhar para Agar. Gênesis 16, 8 e 9. Agora, você tem que saber um pouco mais dessa história, embora eu vá entrar em detalhes mais tarde, mas Abraão tinha a promessa de Deus que ele iria ter um filho. O único problema era que Sara e Abraão eram velhos demais para ter filhos. E assim, sabe, não era humanamente possível sem um milagre. E eles ficaram cansados de esperar. Alguém aqui cansado de esperar? Veja o que acontece se você não tiver cuidado quando se cansar de esperar. É que você começa a ter uma brilhante ideia. Já que Deus não está fazendo nada, sei o que vou fazer. E cara, isso nos coloca em tantos problemas. E assim, ela deu. Sara disse, eu sei o que eu vou fazer, eu darei a Abraão, a minha serva, como esposa secundária. Bem, acho que qualquer mulher saberia que isso era uma furada logo de cara. Agora, eu sei que isso era algo que eles faziam naquela cultura, mas não importa a cultura que você tenha, não há nenhuma mulher que queira dividir seu homem com outra mulher. Quero dizer, isso não vai funcionar em nenhuma cultura. E você verá mais sobre o que aconteceu com tudo isso mais tarde, mas aconteceu que Agar acabou tendo um filho chamado Ismael, que significa homem de guerra. E ela teve que fugir de toda aquela situação porque Sara estava maltratando-a. E outras coisas. Se você não conhece toda a história, eu te convido a ler Gênesis 16 por sua conta, e se você quiser, é claro. E ele disse a Agar, a serva de Sara, esse é Deus. De onde você veio? Para onde você acha que está indo? E ela respondeu, eu estou fugindo da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse, volte para sua senhora e humildemente submeta-se ao seu domínio. Alguém, por favor, me diga o que parece remotamente justo sobre isso aqui, gente? Cara, eu tive um trabalho uma vez no ministério e eu achava que não estava sendo bem tratada. E você nem sabe o quanto eu queria sair de lá e ir fazer as coisas que Deus me chamou para fazer. Vamos. Nós sabemos que somos ungidos, que somos chamados, e se você não quiser me dar um lugar, eu farei o meu próprio lugar. Mas eu sabia bem lá no fundo que Deus não queria que eu fizesse aquilo. Vamos, temos que viver um pouco mais fundo se quisermos o plano de Deus em nossa vida. Nós falamos disso ontem, de ter algum discernimento, e eu sabia que não era isso que Deus queria que eu fizesse. Eu realmente ouvi muito claramente de Deus, se você esperar em mim, eu vou fazer uma coisa linda. Mas se você sair na minha frente e começar as suas próprias coisas, quantas pessoas ficam a vida toda com coisas tão pequenas, bobas, inúteis, porque não querem esperar a coisa genuína de Deus chegar para elas, amém? Quantas mulheres se casam com um homem errado? Bem, eu vi um barulhão aqui nesse prédio, sacudiu tudo. Foi tipo, Vamos lá, não seja tão desesperado. Pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. Eu sei que eu fiz a mesma coisa quando tinha 18 anos. Achava que ninguém ia me querer porque fui sexualmente abusada pelo meu pai por tanto tempo, sabe? E acabei me casando com o primeiro cara que apareceu, que mostrou algum interesse em mim. E, sabe, eu não era uma cristã ativa. Eu tinha sido salva quando eu era criança, mas eu não estava andando com Deus. E eu sabia. Eu sabia que o que estava fazendo não ia dar certo, mas eu estava desesperada porque ninguém iria me querer, então aceitei o que veio. E foi um pesadelo de 5 anos em cima de um
pesadelo de 18 anos, sabe? E assim não fique tão desesperado para ter o que você quer agora. E podemos aplicar isso em qualquer área da nossa vida, sabe? Talvez você queira um carro novo. E você sabe que realmente deve esperar até pagar algumas das contas e economizar algum dinheiro para esse carro. Mas não dá para esperar. Então você parcela o carro em 7 anos e então leva para casa algo que você acha bonito. Sabe o que eu descobri? Nada é tão bom quando você chega em casa quanto sob as luzes brilhantes daquele showroom. Isso é a coisa mais estranha, sabe? As joias nunca parecem tão boas quando eu chego em casa como na caixa. Há algo de enganoso nessas luzes dos mostruários. Eles fazem com que as coisas pareçam muito melhores. Então precisamos aprender a esperar em Deus. E se fizermos isso, cara, se usarmos o discernimento e esperarmos em Deus pelo tempo dele. E sabe, eu me cansei de esperar, me cansei muito de esperar. Me cansei muito de fazer pequenos estudos bíblicos e pregar para 50 pessoas aqui, 20 lá, 30 ali e 40 aqui, porque eu tenho um grande chamado na minha vida. Enfim, seguindo. Então, ela fugiu de Deus e Deus disse, volte. Tantas vezes quis fugir daquele trabalho, mas Deus disse, fique. Então, quando era hora de sair, Deus teve que me obrigar, porque eu me instalei lá e fiquei bem confortável, sabe? E não é desse jeito. Opa, espere um minuto, eu odiava isso, agora que eu estou bem, você quer que eu vá embora daqui? Sim. Ok, quero dizer algo e quero que entendam isso. A maioria das coisas das quais fugimos são as ferramentas que Deus quer usar para nos mudar. A maioria das coisas das quais fugimos são as ferramentas que Deus pretende usar para nos mudar. Vamos ver Elias em 1 Reis capítulo 19. Essas histórias são, na verdade, sabe, são muito valiosas, mas são muito engraçadas também. Sabe, Elias foi um grande profeta de Deus. Talvez o mais poderoso de todos os tempos. E ele fez milagres inacreditáveis. E se você voltar um capítulo, descobrirá que no dia anterior ao que aconteceu, que eu vou ler para você, ele havia sozinho, é o que está nos dizendo a Bíblia, matado e cortado em pedaços 400 profetas de Baal. E isso deve ter sido muito trabalhoso. Sabe, você tem que ter uma unção. Ele não apenas matou, mas ele cortou em pedaços. Eca! E ele ficou cansado. Ele ficou desgastado. Assim, no dia seguinte, versículo 1, capítulo 19, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias fizera e como ele havia matado todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel enviou uma mensagem a Elias dizendo que os deuses me façam tanto e ainda mais se eu não fizer a tua vida como você fez a vida deles nesta mesma hora de amanhã. Então ele teve medo e se levantou e se foi ou fugiu por sua vida e foi para Berseba de Judá, a 80 milhas de distância. Acho que ele ainda tinha alguma força, ele correu 80 milhas. E ele fugiu do reino de Jezabel, deixando o seu servo. Veja, tem muitas mensagens boas nisso aqui. Agora ele pensou, só quero ficar sozinho. Ele deixou o seu servo e sozinho fez uma jornada de um dia no deserto e foi e se sentou debaixo de um arbusto de uma árvore de zimbro e pediu para si a morte. Isso para mim é hilário. Aqui está esse grande profeta que ontem despedaçou 400 falsos profetas. Agora, realmente creio que foi porque ele estava cansado e desgastado. Então veja, respondemos de modo emocionalmente diferente do que quando estamos cansados ou não. Amém? Então, agora, uma mulher. As mulheres têm poder. Uma mulher
Esse grande profeta que tinha acabado de matar 400 profetas, agora uma mulher o assusta. E diz, amigo, é isso que vai acontecer com você. E agora ele sai fugido, ele corre 80 milhas, deixa seu servo e corre para o deserto, para um descampado, sabe? Estamos de volta ao deserto. Ele senta debaixo de uma arvorezinha solitária e diz, Deus, só me mate. Eu só quero morrer. Mas deixe-me dizer algo, você vai responder muito melhor a diferentes situações problemáticas em sua vida se você se certificar de ter um pouco de equilíbrio, onde você descansa e dorme e alimenta de modo saudável. É só um conselhozinho grátis. Nem todo mundo tem problemas. Pode ser questões financeiras, relacionais, de saúde, entre outras. Mas você sabia que Deus nos deu milhares de promessas em sua palavra que nos fornecem a sabedoria que precisamos para vencer nossos desafios? E a Ginger está aqui comigo hoje com suas perguntas sobre esse tema. É verdade, Ginger, que todos temos questões diferentes que surgem em diversos momentos? Todos nós temos problemas. Alguns de nós temos mais problemas que outros. Eu ia falar isso, Ginger. Todos nós temos coisas com as quais estamos lidando, e o que eu amo e que você fala tão bem é o fato de que Deus sabia tudo o que estaríamos enfrentando. Geração após geração, não importa o que mude, Deus ainda sabia antes do tempo, certo. E Ele forneceu Sim. nossas necessidades e nossas respostas em sua palavra que nunca muda, e isso é muito, muito impactante, sabe? E é tão útil ouvir como acessar isso. Eu posso realmente dizer que eu acredito que a resposta para qualquer problema que nós temos é encontrada na palavra de Deus. E eu acho difícil de acreditar nisso se você não experimentou por si mesmo. Você pensa como toda resposta poderia estar lá. Mas quando você começa a buscar e Certo. pede a Deus para te ajudar através dessas coisas, você vê, é como uma revelação que é diferente de ouvir sendo contada, sabe? Porque você a conhece em seu coração, você mesma a experimentou. Sempre digo que Deus pode te curar em qualquer área que você Sim. esteja sofrendo. Sim. Pode nos ajudar com a nossa mente, qualquer tormento em sua mente. Até mesmo coisas como pensar demais podem simplesmente desgastá-lo. E Deus até nos fala sobre isso. Sim. Ele nos ensina sobre nossas palavras, sabe como pensar antes de falar. E a resposta para tudo está lá. Então, quais são as perguntas hoje? Algumas boas. Essa é da Sue, e ela diz, em todos os lugares que olho hoje em dia, sou bombardeada com mentiras que as pessoas me dizem que são verdades. Já até ouvi dizer que a Bíblia não é verdadeira, porque ela foi escrita por homens. Como posso ter certeza de que a palavra de Deus é verdadeira e que posso confiar nela? Bem, eu sei com certeza que é verdade, porque eu tenho muitos anos de experiência com ela e sei que ela funciona. Sabe, eu tive muitos problemas por ter sido abusado sexualmente na minha infância e muitas outras coisas. E eu não tinha dinheiro para fazer um tratamento com um psicólogo ou coisa assim. Eu não sou contra, mas não pude fazê-lo. E isso não era algo tão comum quando eu estava tendo os meus problemas, e eu fui para a palavra de Deus e para o Espírito Santo, e Deus curou-me, Ele restaurou-me e agora está me permitindo ajudar a trazer restauração para outras pessoas. E é assim que você sabe que a palavra é verdadeira. Se você, eu odeio dizer tentar, sabe? Mas se você aplicá-la em sua vida, Sim. ela funciona. E o que você tem a perder? Sim, quais são as outras Se opções? pode funcionar? Não te custa nada, sabe? Certo. Então, Certo. você está certíssimo, o que temos a perder? Bem, aqui está uma pergunta da Joan. Eu quero ler a minha Bíblia e quero estudá-la, mas parece que algo sempre atrapalha. Não é esse o caso? E aí me sinto tão mal por não fazer isso. Que coisas práticas posso fazer para ter certeza de que passo tempo estudando a sua palavra? Bem, acho que temos que entender que, número 1, Satanás odeia quando estudamos a palavra de Deus. E assim, então, ele vai fazer com que tudo apareça no seu caminho, desde o telefone tocando, ou seus filhos precisando de alguma coisa, Sim. ou um vizinho chamando. Sempre tem algo. Sempre tem algo. Sabe, eu me lembro de quando tentava estudar e de repente eu começava a me coçar toda, sabe? Eram coisas Não. muito estranhas. Eu ficava com sono, acabava dormindo, Sim. mas é preciso criar
um novo hábito, sabe? Isto é bem radical. Cheguei até a ouvir o ministro dizer que ele tinha tanta dificuldade em ficar acordado de manhã cedo, quando tentava passar tempo com Deus, que ele começou a ficar de pé na beira da banheira, Ginger, e ler a palavra em voz alta. Então, se ele caísse, ele sabia que ia se machucar. Uau, isso é dedicação. Uau, isso é dedicação. Mas, sabe, realmente aqui está o que importa. Se nós realmente quisermos fazer algo, nós faremos. Isso é algo que eu aprendi. Se eu realmente quiser fazer alguma coisa, eu farei. Então, assim é tão importante fazer de Deus a prioridade número 1 em sua vida. Porque uma coisa que ele diz é para não colocarmos nada antes dele. E assim, sabe, talvez ler a palavra em voz alta ajude. Às vezes, isso a mantém acordada e também um pouco mais interessada. Mas, sabe... Isso é bom para mim, anotar também ajuda. Sim, escrever. Algo sobre o processo da escrita. Sim. Sabe, eu amo, especialmente se estou tentando me concentrar numa escritura, sabe, é mais ou menos assim. Se eu tiver uma grande preocupação, eu escrevo Filipenses 4, 6 e 7. Eu concordo com você que escrever as coisas é bom. Eu sei que o computador é bom, muitas pessoas usam o computador, e eu mantive um diário por anos e anos e anos. Eu faço isso à mão e no início deste ano, no ano passado, eu comecei a usar o computador porque é mais rápido, sabe? Mas eu não gostei tanto assim. E então eu voltei Sim, eu entendo. a escrever à mão. Demora mais, mas eu gosto. Bem, a coisa maravilhosa de fazer isso é encontrar o que funciona para você. Sim. Se você tentar algo e não estiver indo bem, tente algo Certo. diferente, mas não Sim. desista. Tudo bem, aqui está uma outra pergunta da Carrie. E acho que muitos vão se identificar. Meu marido está muito preocupado com o mundo hoje e com o que está acontecendo. Acho que ele está meio que surtando. Como posso ajudá-lo a ver as promessas na palavra de Deus para nós durante esses tempos confusos e estressantes? Uma das coisas que eu gosto de sempre lembrar, Ginger, é que eu não nasci nesse período de tempo, e você também não, acidentalmente. Deus escolhe o tempo em que nós vamos nascer e Ele nos equipa para lidar com o que quer que esteja acontecendo. E, sabe, parte de ajudar o seu marido é que nós precisamos saber quanta fé ele tem em Deus para começar. Se ele realmente não tem muito relacionamento com Deus, será mais difícil convencê-lo de que as promessas na palavra de Deus vão funcionar. Mas sabe, eu cheguei a um ponto, e eu não quero soar desrespeitosa ao dizer isso, mas dê uma chance a Deus. Sabe, se você... Bem, se alguém lhe dissesse... Quero dizer, eu fiz um investimento em algo e eu ganhei 50% de lucro... Por que você não tenta também? Bem, você não hesitaria em tentar? E assim estou dizendo que a palavra de Deus e meu relacionamento com Ele literalmente mudaram a minha vida. Ela salvou a minha vida, mudou a minha vida. Então, tente. Sim. E ela sendo aquele exemplo vivo que ele vê quando ela tem Certo. paz, quando não faz sentido. Certo. Todas essas coisas que Deus nos dá. Isso é importante. Às vezes falar com as pessoas é inútil e o melhor que nós fazemos é realmente dar-lhes o exemplo. Para mim, eu realmente não sabia nada sobre paz. Eu cresci numa casa de turbulência, não sabia como ter paz, sabe? E depois que Dave e eu nos casamos, eu vi Dave por vários anos ficar assim tão tranquilo quando nós tínhamos problemas. E eu era a única que ficava sempre chateada o tempo todo. E nós tínhamos a resposta. Mas eu já tinha perdido aquele tempão ficando chateada e ele desfrutando sua vida, enquanto esperava que Deus agisse. Sim. E isso realmente se tornou um exemplo real para mim de que se ele pode ter isso, eu também posso. Sim, isso é ótimo. Ok, Susan pergunta isso. Eu ouço as pessoas falarem sobre meditação o tempo todo, mas o que significa meditar na palavra de Deus e como eu faço isso? Se você sabe se preocupar, sabe meditar. Estamos sempre meditando, né, sobre alguma Porque coisa. meditar significa apenas rolar algo de novo e de novo e de novo em sua mente e até mesmo murmurar suavemente para fora da boca. E então, isso é que é meditação, não é um tipo de coisa estranha, sabe? Misteriosa que nós fazemos, é somente ficar pensando em algo. Sabe, eu poderia
durante o dia apenas citar uma escritura que vem à mente, sabe? A Bíblia diz que o Espírito Santo trará coisas à nossa lembrança. Uhum. Então, eu creio que uma vez que você desenvolve um relacionamento com Deus e sabe que o Espírito Santo vive em você e recebe uma palavra, você não espera que ela saia se não estiver dentro de você, mas se você a recebe estudando a Bíblia com outras pessoas, indo à igreja, ouvindo ensinamentos, tem muitas formas. Graças a Deus, Ele providenciou muitas maneiras de recebermos a palavra em nós. Para mim, acho que em muitos momentos Deus apenas, uma escritura vem à minha lembrança e eu poderia apenas dizer, Deus me ama. Eu o amo porque Ele me amou primeiro, Ele me encheu de amor e eu posso amar outras pessoas também. Sim. Isto é meditação, sabe? É pensar em algo, falar disso, murmurar baixinho. E quanto mais fazemos isso, quanto mais você faz isso, mais feliz então você é, e mais pacífico, e mais alegre, e tem mais autoridade sobre Satanás, o nosso inimigo, por usar a palavra de Deus como arma contra ele, mais do que qualquer outra coisa. Sim. E você, no seu livro, Superando Todos os Problemas, fala especificamente sobre 40 coisas que a palavra de Deus nos dá. Quais são algumas dessas 40 coisas? Bem, Não temos tempo para falar das 40, mas há muitas coisas por boas. algo como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito, sabe, Amém, outro é dia verdade. de manhã, eu fiquei meio surpresa comigo mesma. E eu tenho uma cafeteira que tem um cilindro na parte de trás que você enche de água e eu a peguei e a deixei cair. Ok, eram 4:30 da manhã. Estava escuro e eu queria tomar o meu café e eu disse, obrigada, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem. E então eu fui buscar os meus paninhos e eu limpei tudo. E sabe, eu me lembro de quando eu teria tido um faniquito. Pelo amor de Deus, você se levanta, quer estudar a palavra de Deus, é apenas tomar uma xícara de café e nada nunca dá certo, sabe, nada. E eu pensei, cara, como Deus mudou-me. Isso acabou saindo de mim. Bem, como vai cooperar para o bem? Se você derramou água por todo o chão às 4:30 da manhã, eu não sei, mas foi o que saiu de mim. Porque é o que está em mim, então. Coisas como Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória por Cristo Jesus, mas Deus nos pede para ofertar com fé, não porque precisa do nosso dinheiro, mas é uma forma de mostrarmos que estamos confiando nele financeiramente. E então, nós acreditamos no dízimo e damos 10% de tudo aquilo que Deus nos dá, e Ele faz com que os 90% façam muito além do que os 100% fariam. Então, confiamos, tem escritura sobre confiar em Deus, eu amo. O Salmo 37:3, confia no Senhor e faça o bem. Na verdade, está falando de tempos como estes que estamos vivendo. Não se preocupe ou tenha inveja do malfeitor, pois em breve ele será cortado como a grama. Confia no Senhor e faça o bem. Eu amo isso. Não é só confiar em Deus, mas a melhor coisa que você pode fazer quando está tendo um problema é pôr sua confiança em Deus e ir e ajudar outra pessoa. Sim. Você está plantando uma semente ajudando outra pessoa, e então Deus trará uma colheita de vitória para você. Sim. Então, o primeiro lugar para começar é saber que você conhece essas promessas, Certo. para que você possa se apoiar nelas. Sim, eu vou te dizer, não é uma coisa da noite para o dia, mas toda vez que você aproveita a oportunidade de ouvir a palavra de manhã, às vezes quando estou me maquiando, fazendo meu cabelo, eu ligo um podcast ou ouço meu próprio programa, às vezes, realmente aprendo ouvindo a mim mesma, sabe? Nós temos muito do que eu chamo de tempo de inatividade, de desperdício. Momentos que são silenciosos e você usa para se preocupar. Ou você usa para pensar em algo que alguém fez com você e agora você se irrita de novo e poderíamos, em vez disso, ouvir um audiobook. Você poderia, talvez, me ouvir pregar? Pode ouvir alguém que você gosta de ouvir, sabe? Não há desculpa para não ouvir a palavra hoje, porque você a recebe pelo rádio, pela televisão, por
Bem, aplicativos, ninguém usa mais CDs, tudo mas isso, todos é os verdade. tipos de aplicativos, podcasts e downloads. E simplesmente não tem razão para não ouvir a palavra de Deus. É.
Música